Se você tem mais de 50, 60 ou 70 anos e sente que o seu tempo de comando está escapando pelas suas mãos, preste muita atenção. A verdade que ninguém te conta no almoço de família é que o silêncio está engolindo a sua virilidade. Você olha no espelho e se pergunta se virou uma sombra do homem que já foi, se o motor do seu corpo está parando por falta de uso ou se você foi condenado a aceitar o cansaço como um destino. Muitos homens nessa idade se escondem no quarto com um sentimento de culpa, esmagador, achando que certos desejos são um erro, uma perversão de quem já tem cabelos grisalhos. Mas eu estou aqui, como médica, para quebrar esse cadeado e te dar as chaves do seu próprio vigor de volta. O que a maioria faz no escuro, com medo e ansiedade, hoje nós vamos transformar em uma ferramenta de pura sobrevivência biológica. Porque o homem que esconde a sua natureza destrói o próprio motor, e o que vou te revelar no próximo passo é o primeiro segredo mecânico para reativar o fluxo que te mantém vivo. O seu corpo é uma máquina que depende de pressão e combustível. Quando você era jovem, o sistema injetava sangue nos canais mais íntimos de forma automática, todas as noites, garantindo que o oxigênio mantivesse o colágeno elástico e forte. Com o passar dos anos, a queda natural da testosterona desliga esse piloto automático. Sabe o que acontece quando o motor fica parado na garagem? O combustível não circula, a falta de oxigênio gera uma pane seca no tecido e o seu corpo começa a substituir elasticidade por cicatrizes rígidas. É a temida fibrose, um processo silencioso que encolhe a sua capacidade de reação e endurece o que deveria ser flexível. A manutenção preventiva não é um luxo, é uma obrigação para o homem que se recusa a fechar a fábrica antes da hora. Você precisa forçar a entrada de sangue arterial para nutrir as células e mostrar para o seu sistema que o capitão ainda está no controle. Se você não usar essa engenharia a seu favor, o colapso é inevitável, e o segundo passo da nossa engrenagem traz um impacto direto na glândula que dita a sua liberdade diária. Existe uma região no seu corpo que funciona exatamente como um filtro de óleo. A sua próstata produz fluidos constantemente, mas se você não limpa esse reservatório, a matéria acumula e o sistema começa a engasgar. A ciência moderna chama isso de hipótese da estagnação. Fluidos parados viram um terreno fértil para toxinas, inflamações e pequenos cristais que irritam a glândula, gerando aquele desconforto pesado que rouba a sua paz. Um estudo massivo acompanhou mais de 30 mil homens por quase 2 décadas e provou que a drenagem regular dessa área reduz drasticamente o risco de problemas graves, funcionando como uma verdadeira faxina biológica nos dutos prostáticos. Não estamos falando de milagre. Estamos falando de pura mecânica de fluxo para expulsar agentes nocivos antes que eles se transformem em um inimigo fatal. Limpar o sistema é manter a sua estrutura protegida e sem vazamentos, o que nos leva diretamente ao terceiro segredo, o ponto exato que separa os homens que acendem o fogo dos que apenas esperam o fim. O que vou te revelar agora é o que separa os homens que mantêm a postura firme daqueles que se entregam ao gotejamento humilhante pós-xixi. Muitos acham que fortalecer a base do corpo é assunto de mulher, mas esse é um erro que custa a dignidade. O seu assoalho pélvico é uma rede muscular que sustenta a bexiga e dita a força da sua pressão. Com o tempo, essa rede afrouxa, a urina escapa e a firmeza some. Quando você assume o comando através do estímulo correto, cada contração rítmica funciona como uma repetição pesada de academia, no músculo pubococcígeo. Você está blindando a sua masculinidade contra vazamentos incômodos e garantindo o controle total da sua estrutura. Mas a engenharia não para na hidráulica. Ela avança para a blindagem do seu sistema de defesa, uma barreira biológica que quase nenhum homem da sua idade sabe como ativar. Esse próximo mecanismo mexe diretamente com o seu escudo invisível. À medida que o tempo passa, o sistema imunológico fica lento, deixando a porta aberta para invasores. Mas a ciência da psiconeuroimunologia descobriu que o ápice do estímulo biológico dispara uma carga massiva de imunoglobulina A. Isso é um anticorpo de elite, a primeira linha de defesa nas suas mucosas contra vírus e infecções. Homens que mantêm o motor ativo registram níveis dessa proteção infinitamente maiores do que os que escolheram a abstinência e o isolamento. É uma dose de reforço natural, o seu próprio laboratório interno fabricando soldados para o combate diário. E se você acha que essa proteção é impressionante,
O quinto elemento dessa engrenagem é o que vai desarmar a dor física que tenta travar os seus movimentos todas as manhãs. Se você convive com dores crônicas, travamentos nas costas ou o peso da idade nas articulações, pare de correr para a gaveta de remédios que destroem o seu fígado e o seu estômago. O capitão da máquina, o seu cérebro, possui uma farmácia exclusiva e de alta potência. Durante o clímax do estímulo físico, o comando central libera uma tempestade de endorfinas. Elas são os opiáceos naturais do corpo, com uma estrutura química idêntica à da morfina, capazes de bloquear os sinais de dor diretamente na medula espinhal. É um alívio imediato, sem química sintética, um presente da sua própria biologia para a autogestão do seu bem-estar. Alcançar essa vitória contra o sofrimento físico é o passaporte para o próximo nível, onde vamos entender como esse mesmo processo cria um escudo de aço para proteger o seu coração do inimigo mais silencioso da maturidade. O estresse crônico é o sabotador oculto do homem maduro, elevando o cortisol que corrói as artérias, sabota a pressão e acumula gordura no abdômen. É aqui que a ação biológica atua como uma válvula de escape indispensável, provocando uma reinicialização completa no seu sistema nervoso. Você sai, instantaneamente, do modo de alerta e entra no estado parasimpático de repouso e regeneração. Ao derrubar as taxas desse hormônio inimigo, você protege o seu coração e acalma o ritmo dos seus batimentos de forma totalmente orgânica. Mas para essa engrenagem funcionar perfeitamente, precisamos restabelecer o período em que o corpo realmente se reconstrói, e o próximo passo traz a química exata para acabar com as suas noites em claro. A insônia virou uma epidemia silenciosa entre os homens que já passaram dos 60 anos. Em vez de se render a calmantes tarja preta que causam dependência e deixam a mente dopada, você precisa ativar a prolactina. Esse hormônio poderoso é injetado na sua corrente sanguínea imediatamente após o clímax, atuando como um sedativo natural e profundo. Ao contrário do apagão artificial dos remédios, esse estímulo te conduz ao sono REM, a fase sagrada onde o cérebro faz uma varredura nas toxinas e as células se renovam. Dormir com qualidade é devolver o comando ao capitão da máquina, e o oitavo passo dessa jornada vai te transformar no guarda-costas mais eficiente da sua própria integridade física. Manter o motor ativo exige que você conheça cada centímetro da sua estrutura. Durante o estímulo consciente, você faz um mapeamento preciso da textura, da forma e da anatomia dos seus tecidos. Essa proximidade é a ferramenta mais rápida de diagnóstico precoce que existe, permitindo identificar alterações de curvatura ou pequenas irregularidades antes que o cenário se complique. Muitos homens se anulam e ignoram os sinais do próprio corpo até ser tarde demais. Tomar essa atitude é assumir o controle preventivo com orgulho e autoridade. É esse pacto de valor, focado no respeito à nossa biologia e longevidade, que estamos construindo aqui para alcançarmos a nossa meta de 5.000 inscritos neste canal. Uma comunidade de homens que não aceitam o declínio e protegem o próprio legado. E se você quer entender como essa maestria física se traduz em poder de reação, o próximo passo vai quebrar o maior mito sobre o desempenho na maturidade. O controle sobre o próprio corpo é o que separa o homem que comanda a sua história daquele que virou refém do medo de falhar. Existe um mito covarde de que a perda de controle ou a dificuldade de chegar ao ápice são exclusividades da juventude, ou um destino inevitável da idade. A verdade é que a falta de treino atrofia os reflexos. A estimulação privada funciona como uma verdadeira fisioterapia para o seu sistema nervoso, um ambiente sem cobrança externa, onde você calibra os seus gatilhos biológicos e aprende a reconhecer os sinais da máquina antes do ponto sem volta. Treinar essa mecânica sozinho devolve a segurança e a imponência que você achou que tinha perdido nos anos anteriores. É essa reconexão íntima que prepara o terreno para o 10º e mais profundo segredo, onde vamos mexer diretamente nos fusíveis que mantêm a sua mente jovem e faminta por vitória. O seu cérebro é o capitão supremo, o órgão mais vital para a sua virilidade e energia. Na neurobiologia, a regra é de uma clareza brutal. O que não é usado, o sistema descarta. Se você desliga os estímulos, apaga os pensamentos de desejo e aceita a apatia, o seu comando central entende que essa função morreu e redireciona os recursos para outro lugar.
Manter o foco na vitalidade física exercita a neuroplasticidade, forçando as conexões entre a sua mente e a sua biologia a continuarem lubrificadas, ativas e prontas para responder ao menor sinal. Sentir o sangue pulsar e o vigor retornar é um combustível natural contra o desânimo, algo que te lembra que o seu corpo ainda foi feito para gerar potência. Mas preste muita atenção, porque até agora nós vimos os pilares da reconstrução do motor, e o que vou te revelar a seguir são os erros fatais que podem quebrar essa máquina se você ignorar os avisos de perigo. Seria uma enorme irresponsabilidade médica te entregar os segredos do vigor, sem te dar o manual de blindagem contra os riscos ocultos da maturidade. À medida que a pele e as estruturas se tornam mais maduras, elas exigem um nível de cuidado e respeito técnico muito maior do que na juventude. Praticar esse estímulo de forma incorreta, com força desproporcional ou de maneira puramente compulsiva, pode gerar microlesões, inflamações nas vias urinárias e até desgastes psicológicos graves. O homem que busca a soberania não age como um garoto afoito. Ele age como um estrategista que conhece os limites e a resistência do próprio material. No próximo ponto, nós vamos analisar os 3 sinais de alerta biológicos que o seu corpo emite e que você jamais deve ignorar para não transformar o seu remédio natural em um problema sério. O primeiro sinal de perigo ao qual você precisa ficar atento está na integridade da sua pele e dos seus tecidos. Com a maturidade, a derme perde colágeno e a lubrificação natural diminui drasticamente, tornando a fricção excessiva uma verdadeira agressão à sua estrutura. Realizar o estímulo, de forma afoita, sem o suporte mecânico adequado, causa microfissuras que servem de porta de entrada para infecções e inflamações crônicas na uretra. O homem de valor respeita o próprio corpo e não força o motor sem a lubrificação correta, transformando o que deveria ser manutenção em um desgaste desnecessário. Tratar a sua biologia com precisão técnica é o que evita o travamento do sistema, e o próximo alerta mexe com o equilíbrio da sua mente e com a sua capacidade de focar no que realmente importa. O segundo sinal de alerta é a compulsão, o momento exato em que a ferramenta de vigor vira uma fuga psicológica. Quando você usa o estímulo biológico repetidamente apenas para anestesiar a frustração, a solidão ou o estresse diário, você sabota os receptores de dopamina no seu cérebro. O capitão da máquina começa a exigir cargas cada vez maiores para sentir o mesmo nível de satisfação, gerando um ciclo de cansaço mental e apatia generalizada. O excesso desregulado quebra a química da motivação, fazendo com que você perda o foco na sua produtividade, no seu legado e na sua autoridade. O controle da mente precede o controle do corpo, e o último sinal de perigo é o limite absoluto onde a biologia emite o seu aviso final de parada. O terceiro e mais crítico sinal é a dor ou o desconforto persistente após a atividade. Sentir pontadas na região da próstata, ardência prolongada ao urinar, ou notar qualquer tipo de alteração na coloração e na densidade do fluxo são avisos claros de que o sistema está operando sob sobrecarga. Ignorar esses alarmes biológicos por vergonha ou orgulho bobo é o que destrói a soberania de um homem maduro. Diante de qualquer desconforto incomum, a sua obrigação como capitão da sua própria vida é buscar uma avaliação urológica profissional para calibrar as suas taxas e garantir que a sua engrenagem continue rodando com potência máxima e segurança total por muitas décadas.